a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo, seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Ora por nós, irmão, por favor. Senhor Deus, estamos mais uma vez, Senhor, aqui na tua casa, para te agradecer, te louvar, agradecer o teu santo nome e pedir, Senhor, que o Senhor seja presente cada dia mais em nossas vidas. Fala, Senhor, essa noite ao nosso coração, assim como tu tens falado conosco, Pai, durante toda a semana, durante o nosso levantar, o nosso deitar, durante o nosso dia. Continua, Senhor, nos abençoando e fala, Senhor, através do teu servo, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Se vocês perceberam, esse texto fala muito sobre recompensas. E eu comecei falando sobre recompensa quando nós apresentamos aqui Davi, dizendo, como o salmista falou, que os filhos são herança do Senhor e recompensa que Ele dá. Mas quando nós pensamos em recompensa, meus irmãos, quem já assistiu aqueles filmes de faroeste, aqueles filmes antigos, aqueles que Alberto gosta de assistir, quando a gente observava, tinha uma placa, ou um papel, um cartaz colado na parede, e normalmente, o que é que vinha naquele cartaz, Alberto? Era oferecendo uma recompensa por achar o amigo. Procurado, vivo ou morto, e logo abaixo vinha uma recompensa, não era assim naqueles filmes de faroeste antigos? Aqueles que irmão Alberto gostava de assistir. Eu não alcancei, mas eu escutei falar. É verdade, é verdade. É porque Alberto é do bem 10 para cá. Aí ele não assistiu esse filme de faroeste. Aí de repente nós assistindo televisão, nós observamos as pessoas, olha, um cachorrinho fugiu. E o nome dele é Totó. E se você achou esse cachorrinho, olha, tem uma recompensa para você. Ou aquelas pessoas que perdem as suas carteiras com todos os documentos, ou deixa lá no carro por aplicativo, e olha, eu esqueci a minha bolsa, eu esqueci o telefone, eu esqueci uma pasta com todos os documentos, e normalmente essas pessoas dizem, olha, e tem uma recompensa para quem encontrar e devolver. Não é assim que funciona? Normalmente funciona desse jeito. Ultimamente a gente tem visto até mesmo pessoas quando perdem a placa do carro, porque dá mais trabalho emplacar o carro de novo, mandar fazer placas novas, do que dar uma recompensa financeira àqueles que encontram aquela placa e devolvem ela, porque é uma dor de cabeça gigante. Quem já passou por essa experiência sabe, dá um trabalho quando você perde uma placa do carro e tem que correr atrás para mandar fazer as duas. Além de trabalhoso, é caro. Então, meus irmãos, o texto que nós vimos nessa noite também fala sobre recompensas. E ninguém mais do que Jesus falou tanto sobre recompensas. Agora, quando nós nos deparamos com essas recompensas que Deus nos proporciona, muitas vezes nós fazemos 3 perguntas. Primeira, por que é que Deus está me recompensando? Será que é porque Deus está em dívida comigo? Segunda pergunta que muitas pessoas fazem: se Deus está me recompensando, será que é por causa das boas obras que eu tenho feito? Terceiro, por que é que Deus está me recompensando? Será que é porque eu sou muito bom? Porque eu sou muito qualificado? Vamos tentar responder essas perguntas. Deus me recompensa, meus irmãos, porque Deus está em dívida comigo. Será que isso é verdade? Será que Deus nos deve alguma coisa? Será que Deus está em falta com alguém? Certamente que não, meus irmãos.
Porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não precisava fazer nada para conosco, mas ainda assim, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele nos recompensa, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é rico em amor e rico em bondade. Quando nós olhamos para a carta que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 9, nós encontramos tranquilamente, Luciana, um texto que fala sobre essa soberania de Deus. Porque Paulo vai dizer, olha, sabe o que foi que Deus disse através de Moisés? Que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e Deus tem compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. E o homem não tem competência para cobrar nada de Deus, porque Deus não nos deve nada, meus irmãos. Portanto, se Deus tem feito alguma coisa boa na sua vida, é porque Ele é soberano, porque Ele é muito bondoso. Segundo, se Deus está me recompensando, será que é por causa das minhas boas obras? Eu garanto a vocês que não, meus irmãos, porque nada do que nós fizermos será digno de ser recompensado por Deus. Você quer um exemplo disso? Daniel, Lucas capítulo 17, verso 10, meu irmão, por favor. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eita pílula! Quer dizer que tudo que nós fizermos, aquilo que nos foi ordenado fazer, depois que nós fizermos isso, ainda assim nós temos que dizer: eu sou um servo inútil, porque eu só faço aquilo que eu sou mandado fazer, e eu não vou além daquilo que Deus me manda fazer. Então, meus irmãos, eu, sendo um servo inútil, eu sou digno da recompensa de Deus? Nunca, jamais, em tempo algum. Mas há uma terceira pergunta que nós fizemos aqui: se eu estou sendo recompensado por Deus, será que é porque eu sou uma pessoa muito boa? Porque eu pratico a boa justiça? Resposta: também não. Porque essa mesma Bíblia Sagrada vai dizer que as nossas melhores obras de justiça são trapos de quê mesmo? De imundícia. Então, meus irmãos, se Deus tem nos recompensado, não é pelo que nós fazemos, não é pelos nossos méritos, tampouco porque Deus nos deve alguma coisa. Se Ele faz isso, é porque Ele é soberano, bondoso, gracioso e misericordioso. Então nós não temos que cobrar de Deus, não nos cabe fazer nenhuma cobrança a Deus. Mas como eu disse aos irmãos, Jesus falou muito sobre recompensas. E quando nós chegamos no final desse capítulo 10, esse que é o segundo discurso de Jesus, que também é chamado, meus irmãos, de discurso missionário. Nós já vimos que Jesus havia ali escolhido 12 homens, dentre tantos outros. Nós já vimos que Jesus deu uma missão para aqueles homens. Nós vimos também que Jesus disse: olha, essa missão é difícil, e vocês serão hostilizados, e eu estou mandando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Vocês vão estar em um campo minado, mas ao mesmo tempo coragem, não tenham medo. Jesus confronta a lealdade daqueles discípulos, e agora, final desse discurso, Jesus agora vai dizer: olha, aqueles que perseveram até o fim, estes receberão uma recompensa. Esses receberão uma recompensa. E o texto nos apresenta aqui, meus irmãos, 3 recompensas que Jesus vai nos dizer. A primeira recompensa se encontra aí no versículo 39. Você pode ler de novo para a gente, Diácono, por favor? Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Veja, meus irmãos, que aquele que perde a sua vida,
a encontrará, mas aquele que acha a sua vida a perderá. É interessante aqui porque, para poder nós entendermos esse versículo 39, como é que essa questão, um que perde, um que ganha, aquele que ganha perde, aquele que perde ganha, que doidice é essa? Veja, meus irmãos, que nos versículos 37 e 38, Jesus vai dizer, olha, aqueles que amam mais os seus familiares, esses não são dignos de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue, ele também não é digno de mim. E o que é que Jesus está dizendo com isso? Aquele que entende que o mais importante é amar ao próximo, ou melhor, amar as pessoas acima de todas as coisas, e por causa disso, abrir mão de Cristo, esse está perdendo a oportunidade de ganhar uma vida eterna. Veja como é diferente aqui, meus irmãos. Aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu vizinho, o seu primo, o seu cunhado, esse que coloca as pessoas acima de Deus, esses estão correndo o sério risco de não herdarem, de não receberem essa recompensa que Jesus está prometendo. E ao mesmo tempo, aquele que não quer tomar a sua cruz, ou seja, aquele que não entende que nessa vida nós passaremos por sofrimentos, aquele que acha que nessa vida você só nasceu para ser servido, aquele que entende que nessa vida mais importantes são os prazeres do mundo, são os prazeres da carne, esses também não receberão esta recompensa preciosa. E o que é que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? Aquele que nega a Jesus Cristo para ficar a favor do mundo, dos prazeres do mundo, das coisas boas que o mundo oferece, sim, meus irmãos. Ou quer dizer que passar um domingo na praia não é bom? É bom, é bom. Passar um domingo na feijoada, no churrasco, comendo fava o dia todinho que Deus manda, aquela tripinha assada. Eita, Alberto, é bom, não é? Tomando aquela Coca-Colazinha bem gelada com gelo de limão. Vai dizer que não é bom? Suquinho de limão, aquela aguinha saborizada que Alberto gosta, aquela galinha do pé seco que Lena é fã. Gente, dizer que isso não é bom é mentira. É bom demais, mas isso não é mais importante do que Jesus Cristo. Você pode ter tudo isso, o que você não pode é colocar isso acima de Jesus. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui, meus irmãos, é que quando você nega a Jesus por causa dessas coisas, certamente você não receberá esta recompensa. Agora faça o caminho reverso. Negue a essas coisas, negue a esses prazeres do mundo por causa de Jesus. E Jesus vai dizer, olha, se você fizer isso, você até pode estar renunciando à sua vida por causa dos prazeres do mundo, mas eu lhes garanto que vocês estarão achando a sua vida, encontrando a sua vida e a sua vida eterna. Tem pessoas que dizem, eu vou negar a minha vida por causa de uma causa maior. E eu vou dar exemplos. Tem pessoas que dizem, olha, eu vou negar a minha vida porque a partir de agora eu vou viver para proteger a natureza. Eu vou negar a minha vida porque agora eu vou defender aquele mosquito do Aedes aegypti que todo mundo quer matar. E agora a minha vida vai ser para proteger o mosquito do Aedes aegypti. Ou eu vou negar a minha vida porque eu vou defender aquela formiga vermelha e preta que vive lá na Praia do Sol. E meus irmãos, negar a sua vida por causa dessas situações não nos garante a vida eterna. Não nos garante vida eterna.
Mas a partir do momento que você nega a sua vida, nega a sua carne, por causa de Jesus Cristo, e não existe outra opção, é somente e somente só por causa de Jesus Cristo, aí Ele se garante, aí você receberá uma recompensa. E a recompensa, meus irmãos, é viver uma vida plena, é viver uma vida abundante, mas só vai conhecer essa vida quem negar-se a si próprio por causa de Jesus Cristo. Somente aquele que morrer com Cristo, que for sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo, entenderá o que é viver essa vida plena, essa vida abundante. E aí sim, essa pessoa receberá essa recompensa. Mas eu queria trazer uma segunda verdade ainda em cima desse versículo 39, porque, meus irmãos, no reino de Deus, os valores são diferentes, os valores são invertidos. Pense comigo, Francisco e Mari, Elisângela, pensem comigo, Cícera, Thomas, Davidson. Para o mundo, aquele que perde, ele é forte ou é fraco? Para o mundo, aquele que perde é forte ou fraco? É fraco. Aquele que chega em segundo lugar, nós costumamos dizer que o segundo colocado, ele é o primeiro perdedor. Aquele que vai para uma luta, Davidson, que vai disputar uma final, e ele não consegue ser campeão, ele é o vice-campeão, ele vai ser lembrado depois? Só é lembrado o campeão, o mais forte, o vitorioso, o poderoso. Mas no reino de Deus, meus irmãos, as coisas são diferentes. Perder no reino de Deus por causa de Cristo é ganhar. Renunciar à sua natureza por causa de Jesus é achar uma vida plena. Negar-se a si próprio por causa de Jesus Cristo para viver uma vida em comunhão com Cristo no reino de Deus é ser favorecido, é ser recompensado. Por isso, meus irmãos, que o mundo não entende. Por que é que nós abrimos mão da nossa vontade? Por que é que nós negamos a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa? Por que é que nós negamos os prazeres do mundo por causa de Cristo? O que para o mundo é perder, para nós é ganharmos. E é ganharmos esta recompensa. É ganharmos essa vida plena, essa vida abundante, e só desfrutará dessa vida aquele que negar-se a si mesmo e reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Somente assim. Mas há uma segunda recompensa também nesse texto, e essa segunda recompensa é dada, meus irmãos, àqueles que recebem os verdadeiros pregadores do Evangelho. Quer ver? Versos 40 e 41, Diácono, por favor. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se vocês perceberam, desde o começo desse capítulo 10, a quem Jesus está direcionando essas palavras? Aqueles que ele chamou de apóstolos. E os apóstolos, meus irmãos, eram os pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. É bem verdade também que nós vimos durante todas as pregações, esses últimos domingos que nós pregamos sobre esse capítulo 10, que Jesus disse àqueles 12 homens: olha, vocês vão entrar nas cidades, nas aldeias, nos vilarejos, vocês vão bater de porta em porta, muitos receberão vocês, mas a grande maioria não vai querer receber vocês. Eles vão persegui-los, eles vão levar vocês para os tribunais, eles vão querer matar vocês, inclusive, eles vão machucar vocês, eles vão açoitá-los.
eles vão escarnecer de vocês. Contudo, aqueles que receberem vocês estarão recebendo a mim, e aquele que me recebe, diz Jesus Cristo, está recebendo aquele que enviou o seu Filho, ou seja, o próprio Deus. Portanto, meus irmãos, a partir do momento em que um discípulo de Jesus Cristo, que prega o verdadeiro Evangelho de forma fiel, honesta e decente, quando você recebe a mensagem que esse pregador está trazendo, você não está recebendo somente o homem, mas você está recebendo o próprio Cristo, e por consequência, você está recebendo o próprio Deus. Foi isso que Jesus disse aqui no versículo 40, aqueles que abrissem as portas de suas casas para receber a mensagem que aqueles homens estavam trazendo, aqueles que abrissem os seus corações para ouvir, mas não apenas para ouvir, mas para receber aquela mensagem de todo o coração e começassem a praticar aquela mensagem que os profetas estavam trazendo, que os apóstolos estavam trazendo. Aquelas pessoas estavam recebendo não apenas os homens, mas o próprio Cristo, meus irmãos. E diz Jesus aqui que esses que recebem em suas casas, em seus corações, um pregador fiel do Evangelho, ele receberá recompensas no tempo presente. É já, é para hoje. E veja, meus irmãos, que o versículo 41 vai deixar isso muito claro. Ele vai dizer: aquele que recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E aquele que recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Embora esse texto não deixe tão claro, quando nós olhamos para a vida dos profetas no Antigo Testamento, nós vamos encontrar exemplos ali, meus irmãos, que comprovam que Jesus estava falando a verdade. Certamente todos os irmãos lembram dos profetas Elias e Eliseu, sim? Diz o primeiro livro de Reis, capítulo 17, que Deus enviou o profeta Elias a uma certa cidade chamada de Sarepta, de Sidom. E é interessante que quando Elias chega lá, lembrando que aqui era um momento de seca, não chovia, Deus disse que não iria chover. E Deus disse: Elias, vá para essa cidade, porque uma mulher receberá você e dará sustento a você. Mas aí quando Elias chega naquela cidade, Tatiana, ele se depara com uma viúva, pegando alguns pedacinhos de gravetos, recolhendo pedacinhos de gravetos para levar para sua casa. E Elias pede àquela mulher que traga-lhe um pouco de água para ele beber, porque ele está com sede. E aquela mulher atende o pedido do profeta. Mas ao mesmo tempo Elias disse: olha, moça, traga-me também algo para comer. E naquele momento, meu irmão, minha irmã, aquela mulher chega para o profeta e fala: olha, eu juro pelo nome do Senhor que a única coisa que eu tenho na minha casa é um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. E aqueles gravetos que aquela mulher estava recolhendo é para acender um fogo e preparar a última refeição para ela e para o seu filho. E depois daquela refeição eles iam esperar a morte em Adelaide, porque eles não tinham mais o que comer. Aquela viúva e o seu filho, a única coisa que eles restava era um pouco de farinha e um punhado de farinha e um pouco de azeite. E depois daquela refeição eles iam esperar a morte chegar, porque não tinham mais nada. E aquele profeta chega para aquela mulher e diz: olha, em nome do Senhor, a quem eu sirvo, eu garanto a você, que se você fizer o que eu estou lhe dizendo, nunca vai faltar comida na sua casa. Enquanto você me servir, não vai faltar a farinha nem o azeite na sua casa, enquanto essa seca durar. E assim aquela mulher creu, e ela preparou um pequeno bolo para o profeta. E ele comeu, e ela comeu, e o seu filho comeu. E durante todo aquele período de seca,
Nunca faltou a farinha nem o azeite naquela casa. Ao mesmo tempo, depois, quando começou a chover, depois de um certo tempo, o filho daquela mulher adoeceu. E aquela mulher recorreu mais uma vez ao profeta e disse: olha, eu não sei o que foi que eu fiz, mas o meu filho está doente e ele veio a morrer. E aquele profeta, diz o texto, que ele se deita 3 vezes por sobre aquela criança. E Elias clama ao Deus dele, e Deus ressuscita aquela criança. E o que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão, minha irmã? Porque aquela mulher recebeu um profeta em sua casa, porque ela deu assistência àquele homem, ela viu com seus olhos as bênçãos que foram derramadas pelo próprio Deus, os milagres que aconteceram na casa dela, que nada faltou, o sustento não faltou, e que Deus estava presente na casa daquela mulher. Lembre, por exemplo, do exemplo de Eliseu, o profeta Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Deus manda Eliseu ir a uma cidade chamada Sudem. Oi? É Sudem mesmo. É Sunem, perdão, é Sunem. E tinha lá uma mulher, uma sunamita. E aquela mulher era muito rica. E quando o profeta Eliseu chegou naquele lugar, ela preparou um quarto para aquele profeta. Ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. E todas as vezes que o profeta chegava na casa daquela mulher, ela dava toda a provisão necessária para aquele homem. E diz o texto lá em 2º livro dos Reis, capítulo 4, que aquela mulher não tinha filhos. E o profeta disse para ela: olha, o ano que vem, em nome do Senhor, você vai dar à luz a uma criança. E aquela mulher duvidou, meu irmão, minha irmã. Mas 1 ano depois, aquela mulher deu luz a uma criança. Mas aquela criança também adoeceu. Aquela criança também veio a morrer. E ela foi ao encontro do profeta, do homem de Deus. E diz o texto que o profeta foi à casa dela, também clamou ao Deus de Israel por aquele menino. E Deus também ressuscitou aquele menino. E do mesmo caso do profeta Elias, aconteceu também com Eliseu, porque essas 2 mulheres abriram as suas casas para um homem de Deus, ouviram as palavras que os homens de Deus estavam pregando, e por consequência, elas foram abençoadas com bênçãos celestiais. Elas viram os milagres de Deus acontecer na frente delas, o sustento que Deus prometeu, tanto para a mulher pobre como para a mulher rica. E finalmente, elas perceberam, meus irmãos, que Deus estava presente na casa delas. Portanto, aquele que recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, receberá as bênçãos de Deus, receberá os milagres de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, mas principalmente terão a presença do próprio Deus. Não é isso que o versículo 40 diz? Aqueles que receberem vocês receberão a mim, e também receberão o Pai. Mas o versículo 41 também vai dizer que aquele que recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Alberto, Salmo 15, verso 1, 2 e 3, meu irmão. Veja o que é que o Salmo vai nos dizer. Salmo 15, versos 1 a 3. Ou melhor, verso 1 a 4. O Senhor, quem habitará no teu santuário? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que intervém em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, e nenhum mal faz ação semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai para pecar, que não empresta o seu dinheiro visando lucro,
nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Veja, meus irmãos, aquele que recebe um justo, por ser justo, recebe a recompensa de justo. E que recompensa é essa? Tem o privilégio de estar na presença do próprio Deus. E o que é que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão, minha irmã? É que quando você recebe, porque olha, muitos de vocês dizem, pastor, vamos tomar um cafezinho lá em casa? Vamos fazer uma visita lá em casa, pastor? E quando você me recebe, não porque eu sou o seu pastor, mas porque eu trago uma mensagem que vem do próprio Deus, então você não está recebendo o homem, mas você está recebendo a palavra do próprio Deus, meu irmão, minha irmã. Isso é uma mensagem, é uma verdade imutável. Todas as vezes que eu subo a esse púlpito, que eu prego com fidelidade a palavra de Deus, vocês não estão vendo o homem pregar, mas vocês estão vendo o próprio Deus falando por meu intermédio. Então não são minhas palavras, são as palavras do próprio Deus. E quando você ouve e recebe em seu coração essa mensagem, você não está recebendo a mim, mas você está recebendo a Cristo, e você está recebendo o próprio Deus. Essa é a segunda recompensa para aqueles que recebem os verdadeiros pregadores e a mensagem que eles estão trazendo. E há uma terceira e última recompensa aqui nesse texto. Verso 42, Diácono, por favor. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. A terceira e última recompensa é para aqueles que estão dando assistência aos verdadeiros pregadores, aos fiéis pregadores do Evangelho. Veja que o texto vai dizer que aqueles que derem pelo menos um copo de água fria. Talvez, meus irmãos, no nosso contexto, na nossa realidade luciana, é difícil de nós entendermos. Porque quando chega uma visita na nossa casa, qual é a primeira coisa que a gente sempre oferece? Oi? Água e um café. E os irmãos sabem, irmã Dorinha principalmente, todos os convidados dessa igreja, todos os visitantes dessa igreja, no final do culto, recebem o que, irmã Dorinha? Um cafezinho. Porque esse é o nosso hábito aqui na igreja. Esse é o nosso costume enquanto paraibanos, nordestinos que somos. E nós gostamos de receber bem as pessoas. E nós gostamos sempre de oferecer ou um copo d'água, ou um cafezinho, um pedaço de bolo, um salgado. Certa feita eu cheguei na casa do diácono Davidson, de Cícero e de Thomas, e eles disseram, pastor, a gente preparou aqui um negócio que o senhor nem gosta. Aí na minha cabeça eu digo, eita Jesus, eu gosto de tanta coisa. Mas ele disse, é fava. Eu digo, eita. Aí pegou logo no ponto fraco. E eu comi fava ali e ainda sobrou fava para levar para casa. E pense numa festa que eu fiz ali com aquela fava. Mas aí, meus irmãos, pense agora naquele contexto lá que Jesus está falando. No deserto da Palestina, Flaviano, um calor escaldante. As pessoas viajando para lá e para cá. Não tinha ar-condicionado, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha nada. No máximo, um jumentinho. É luta, menino, no sol quente do deserto. Pensa numa dureza. Aí quando você chega na casa de uma pessoa, a pessoa lhe oferece um copo de água. Tem coisa melhor? Tem. Uma Coca-Cola bem geladinha. Tem. É ou não é, Diego? Diego é especialista nisso aqui. Coca-Cola bem geladinha, daquela que chega, vem quase congelando. Chega, ela fica meio leitosa, né, Diego? Eita, a boca dele chega saliva. É bom, eu não vou mentir, é bom. Mas quando você está no deserto e chega alguém e lhe oferece, pense, Francisco,
Você está lá no meio do deserto e alguém, Francisco, você quer um copinho de água? Não está gelado não, mas está frio. Você vai dizer que não quer? Tem como não, gente? Me dê, papai, eu quero. Traga para cá. E naquele momento, Cícera, você imagina, para um viajante que estivesse trazendo na sua bagagem um pouco de água, aquele que recebia esse viajante faria uma outra coisa, possivelmente, lavaria os pés daquele visitante. O camarada está caminhando lá no deserto, com os pés sujos, e era um costume do judeu lavar os pés do seu convidado. Mas o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que até mesmo esse ato tão simples de oferecer um copo de água para aquele que prega o Evangelho fielmente, isso, lá no reino dos céus, isso é grandioso. Isso é grandioso. Um pequeno gesto como esse, irmã Dorinha, Vitor, isso é grandioso diante de Deus. Porque o que Deus está avaliando aqui não é o copo de água especificamente, mas é a sua generosidade, é a sua bondade, é a sua compaixão. O que Deus está olhando no seu coração não é só um copo de água, se o copo é de vidro ou de plástico, não é se é de cristal, de porcelana, não. O que Deus olha no seu coração é a sua generosidade. Mas não é fazer por fazer, é fazer conscientemente. Veja que ele vai dizer, olha, e quem oferecer pelo menos um copo d'água a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo. E aqui, meus irmãos, Jesus não está falando de crianças. Esses pequeninos aqui não são crianças, mas Jesus está carinhosamente falando dos seus discípulos, daqueles apóstolos que pregavam o Evangelho, e hoje, dos pastores, dos pregadores, que são honestamente fiéis com a pregação da palavra. Quando você faz isso, você, diante de Deus, conscientemente, você está sendo recompensado no reino dos céus. E esse versículo 42 vai dizer que essa recompensa você não perderá. Mas para que isso fique muito claro, pastor, quando é que vai vir essa recompensa aqui? Se no versículo 41 aquela recompensa era agora, no tempo presente, aqui no versículo 42, essa recompensa é futura. E Jesus vai explicar isso mais adiante. Adiante sua Bíblia um pouquinho, Mateus capítulo 25, Daniel, por favor, do verso 31 até o verso 40. E Jesus vai explicar detalhadamente quando virá essa recompensa. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Louvado seja. Amém. Então, meus irmãos, todas as vezes que vocês estão assistindo, dando assistência, um cuidado necessário ao seu pastor, desde que ele esteja pregando fielmente as Sagradas Escrituras, vocês estão fazendo para quem mesmo? Para o próprio Cristo, para o próprio Deus. Então, pastor, eu estou puxando a sardinha para o meu lado? Não.
Eu só estou dizendo o que Jesus falou. Que todas as vezes que vocês oferecerem pelo menos um copo de água que seja ao seu irmão em Cristo, você está fazendo para o próprio Deus. Quando você faz isso para o seu pastor, você está fazendo isso para o próprio Deus. E se nós entendêssemos essa passagem, meus irmãos, como sendo uma verdade absoluta, nós amaríamos mais uns aos outros, nós cuidaríamos mais uns dos outros, nós respeitaríamos mais uns aos outros, nós intercederíamos mais uns pelos outros, e nós daríamos a assistência necessária ao seu líder, ao seu pastor. Porque quando você faz isso, você não está se tornando um bajulador. Quando você faz isso, você não está querendo se destacar no meio dos outros. Quando você faz isso, você não está procurando cargos e funções na igreja, títulos na igreja, não. Você está sendo obediente às palavras de Jesus Cristo. Portanto, há uma recompensa preparada para você, e essa ninguém vai tirá-la de você. Eu concluo, meu irmão, minha irmã, essa mensagem dizendo que essa mensagem do capítulo 10, essa mensagem missionária de Jesus Cristo, ela precisa ser entendida por nós e levada muito a sério. Existe muito trabalho a ser feito. Jesus mesmo disse antes de começar esse discurso: a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E muitas vezes esses poucos trabalhadores nem cuidados estão sendo. Portanto, como igreja, cuide mais do seu irmão e da sua irmã em Cristo. Sejamos mais zelosos e cuidadosos uns com os outros. Agora, se você não for cuidadoso com o irmão que está aí perto de você, fatalmente, você também não vai cuidar do seu pastor. Infelizmente, isso é uma realidade. E eu queria trazer algumas aplicações para nós concluirmos essa mensagem, dizendo que, olha, a partir do momento que você nega a sua vida para o mundo, desde que seja por causa de Jesus Cristo, você não está perdendo os prazeres do mundo, mas você está ganhando uma eternidade junto com Cristo. A pergunta que eu faço, meus irmãos, o que é mais importante para nós? É vivermos de farra, é vivermos de festa, é vivermos na gandaia, como nós costumamos dizer aqui na Paraíba, é vivermos de qualquer maneira numa vida depravada, imoral, indecente, é gastarmos toda a nossa vida querendo somente juntar dinheiro e riquezas, quando Jesus vai fazer uma pergunta simples e direta: de que vale um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? De que vale correr a sua vida toda querendo juntar e acumular dinheiro e perder a sua alma? Nós vamos viver, meus irmãos, mais ou menos 70, 80, alguns vão chegar a 90 anos. Quer chegar em 120, né, Alberto? Em nome de Jesus. Tomando muito suco de cenoura com limão. E vai fortalecendo a imunidade do corpo. Chegar nos 120, né? E Lena comendo galinha do pé seco junto. De que vale viver tantos anos aqui, comparados com toda uma eternidade longe de Deus, meu irmão? Essa é uma decisão que você precisa tomar, se ainda não tomou. 80, 90, os 120 anos de Alberto aqui, comparados com toda a eternidade com Deus, eu garanto a vocês que é muito melhor a eternidade com Deus do que esses 120 anos de prazeres mundanos. Uma segunda aplicação: talvez você nunca tenha pensado nessa possibilidade ou nessa situação de que todas as vezes que você ouve o seu pastor pregando fielmente a Bíblia Sagrada aqui, você não está ouvindo apenas o pastor Luciano, você está ouvindo as palavras do próprio Deus. Portanto,
quando eu vou aconselhar os irmãos, quando eu vou trazer uma palavra de encorajamento, às vezes uma palavra de confrontação, às vezes uma exortação, ou às vezes somente um consolo. Se eu estiver sendo fiel às Escrituras, não serei eu que estarei falando, mas é o próprio Cristo falando com vocês. Portanto, meu irmão, minha irmã, ouça o seu pastor, guarde no coração essas palavras que são ditas fielmente, levadas a sério nas Escrituras Sagradas, porque já não sou eu que falo, é Cristo quem está falando em meu lugar. E finalmente, meus irmãos, deem assistência, deem um suporte necessário ao seu pastor, porque se você não cuida do seu pastor, é porque isso demonstra que a igreja está doente espiritualmente. Porque quando você não me dá a condição necessária, o suporte necessário, para que eu me dedique às Escrituras Sagradas, para trazer sempre a melhor mensagem aqui, você não está atento e você não vai receber o melhor alimento espiritual. Eu disse hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, que essa igreja tem um privilégio, uma vantagem, de ter um pastor 24 horas à disposição dela. Portanto, meus irmãos, usufruam desse privilégio. Há tantos pastores aí fora que são fiéis à Escritura Sagrada, sim, mas precisam ter um trabalho secular para poder garantir o sustento das suas casas, porque às vezes a igreja não tem condição financeira para manter o seu pastor 24 horas à disposição. Essa igreja financeiramente ainda não tem essa condição, mas por outros motivos eu estou à disposição da igreja 24 horas por dia. Portanto, usufruam disso. Chamem o seu pastor, aconselhem-se com o seu pastor, sejam instruídos, orientados, aconselhados, encorajados pelo seu pastor, porque esse foi o chamado que Deus me deu, e é para isso que eu estou nesse lugar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto os elementos da Santa Ceia serão passados, é evidente para os que podem ceiar, para os que vão cear, avalie a sua vida.